Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, a partir do versículo 44 até o versículo 53, a passagem que fala sobre a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Agora vamos também ler a nossa confissão, o dia do Senhor de número 18. Pergunta de número 46. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? Que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Pergunta 47. Quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme nos havia prometido? Resposta. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, ele não está mais na terra, mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, ele jamais se ausentou de nós. Pergunta 48. Mas se a natureza humana não estiver presente onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? De maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda parte. Por isso, conclui-se que, apesar da sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana, a ela permanece unida como pessoa. Pergunta 49. De que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? Resposta. Primeiro, ele é o nosso advogado no céu, diante do Pai. Segundo, temos a nossa carne no céu como a garantia segura de que ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como membros seus. Terceiro, ele nos enviou o seu Espírito como garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as que são da terra. Agora vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Faremos a leitura até o versículo de número 11, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. Queremos mais uma vez pedir a Tua graça e bênção para esse momento. Que o Senhor capacite aquele que há de falar para que o faça com fidelidade, no temor do Senhor e para a Tua glória. Que o Senhor nos dê um ouvir, que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, possamos ouvir a Tua voz por meio da pregação, com toda humildade, receber a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos para que em tudo glorifiquemos o Teu nome. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nessa tarde nós devemos continuar olhando o significado daquilo que nós confessamos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos fazendo isso, nós estamos olhando para a história da redenção, para aquilo que foi prometido por todo o Antigo Testamento e foi fielmente cumprido quando o Senhor Deus enviou o seu Filho. Estamos olhando para o que Deus fez por meio do seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Ouvimos que o Senhor Jesus Cristo, sendo Ele Deus, desceu da sua glória eterna para assumir a natureza humana e, tendo assumido a natureza humana, Ele padeceu, Ele foi morto, Ele foi sepultado. Mas também ouvimos que ao 3º dia Ele ressuscitou. E o que aconteceu depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós confessamos nas palavras do credo apostólico e dizemos que Ele subiu ao céu. E é sobre este momento, um momento único na história da redenção, que nós chamamos de ascensão, a subida do Senhor Jesus Cristo aos céus, que nós lemos agora há pouco, ao fazer a leitura em Atos 24, Lucas 24 e Atos capítulo de número 1. Olhando para o texto de Atos, observamos nos versículos 1 e 2 dessa passagem, que Lucas é o escritor de Atos, que mais uma vez, assim como no Evangelho, está direcionando este livro a um homem chamado Teófilo. E aí no começo de Atos, Lucas faz referência ao outro livro, que é o Evangelho, segundo Lucas, que ele tinha escrito e enviado também para Teófilo. Ele havia, nesse outro livro, relatado as obras e o ensino do Senhor Jesus Cristo até o momento final da presença do Senhor Jesus Cristo entre os discípulos. Isto é, ele relatou tudo até o momento em que Jesus, depois de haver instruído os apóstolos, foi elevado às alturas. É dizer, então, até o momento da ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu. E se lemos Lucas 24, 50 ao 53, encontramos então lá em Lucas as últimas
palavras do Senhor, as últimas palavras, daquele evangelho. E sobre o que tratam aqueles últimos versículos de Lucas? Tratam desse assunto. A ascensão do Senhor Jesus Cristo. No evangelho, Lucas informa como Jesus, levando os discípulos para uma aldeia chamada Betânia, erguendo então as mãos, Jesus abençoou os discípulos. E enquanto ele os abençoava, ele foi sendo retirado deles, sendo elevado aos céus. A imagem é de que Jesus sobe para os céus, com as mãos levantadas, abençoando os seus discípulos. Assim vemos agora, quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que Lucas procura começar o livro de Atos dos Apóstolos exatamente aonde ele parou no livro do Evangelho que ele escreveu. Há então ali um pedaço em que ele conta a história da ascensão no final de Lucas, e agora ele reconta essa história da ascensão no início de Atos, para continuar daí em diante. Então, o que faz a ligação entre o Evangelho e o livro de Atos, ambos escritos por Lucas, é justamente a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Mas notamos que a ascensão de Cristo está dentro de um contexto maior. É por isso que no versículo 3, Lucas resume a obra de Cristo sobre a qual ele escreveu em seu Evangelho. Ele nos diz no versículo 3 que Jesus padeceu e depois apresentou-se vivo. Assim, ele fala da morte e da ressurreição de Cristo como um resumo de toda a obra de Cristo. Ele diz que a ressurreição foi confirmada por muitas testemunhas. E ele também nos diz que o Senhor Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos depois da ressurreição, em um período de 40 dias. Ele estava aparecendo aos discípulos. E durante esses 40 dias, depois da ressurreição, Jesus esteve dando muitas instruções aos discípulos sobre o reino de Deus. Agora, dos versículos 4 a 11 deste capítulo, lemos sobre o último desses momentos, no final dos 40 dias, e a última das instruções que Jesus ofereceu aos seus discípulos antes da ascensão. Ele lhes deu uma ordem bem clara. Eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. Eles deveriam permanecer ali, esperando a promessa do Pai, a promessa da qual Jesus lhes falara, em Lucas 24, 49, a promessa a respeito do Espírito Santo. Então notamos que esta promessa do Espírito Santo não aparece de uma forma isolada, mas ela aparece aqui em Atos e aparece em Lucas, sendo algo que está ligado à obra redentora de Cristo a nosso favor. Ele morreu para perdão dos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação. E agora, unido a esta ideia da obra de Cristo, está o fato de que Jesus retornou ao céu como nosso vitorioso Redentor e que de lá do céu ele fez derramar sobre o seu povo, ele enviou o Espírito Santo sobre a igreja que ele comprou com seu sangue. Agora, versículo 6, Lucas nos fala sobre uma curiosidade dos discípulos. Ao ouvirem as palavras de Jesus a respeito da promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo, eles quiseram saber sobre as outras promessas referentes ao reino de Israel. Se uma promessa cumpriu, se cumpre agora, será que as outras promessas que poderiam ser encontradas no Antigo Testamento também teriam seu cumprimento imediato? Mas olhando versículos 7 e 8, observamos como Jesus respondeu. Ele procurou mostrar aos discípulos que o conhecimento a respeito do tempo em que essas coisas aconteceriam estava reservado a Deus. E em vez de estarem curiosos sobre o futuro, eles deveriam reconhecer que naquele momento, naquele ponto da história, Deus estava cumprindo suas promessas para o seu povo.
Então, basicamente, o ensino de Jesus aos seus discípulos é: em vez de vocês estarem movidos de curiosidade sobre o que vai acontecer depois em relação às outras promessas, atentem para a promessa que está sendo cumprida agora, o envio do Espírito Santo. Bem ali diante dos seus olhos estava o Messias, conforme havia sido prometido por todo o Antigo Testamento. E havia sido dito no Antigo Testamento que ele haveria de padecer e ressuscitar. E isso já acontecera. E mais dessas promessas seriam cumpridas quando o Espírito Santo fosse derramado. A igreja de Jesus Cristo receberia o poder do Espírito Santo para testemunhar de Cristo neste mundo. Isso é o objetivo, porque Cristo deu o Espírito Santo à sua igreja. Não é para encher a cabeça das pessoas de imagens e loucuras. Não é para que a pessoa tenha ânimo e coragem para correr dentro de um prédio, de alguma igreja, para lá e para cá, como se estivesse se aquecendo para uma corrida ou fazendo qualquer outra coisa louca. O Espírito Santo foi dado para que a igreja seja capaz de testemunhar a respeito de Cristo neste mundo, começando em Jerusalém e se estendendo até os confins da terra, como diz o versículo de número 8. Essas são as últimas instruções, para que a igreja atente para a grande bênção do Espírito Santo e para que a igreja atente para o cumprimento de sua missão de falar, de testemunhar a respeito de Cristo. Então essas são as últimas palavras antes da ascensão de Cristo. A promessa de que o Espírito Santo desceria sobre a igreja para capacitá-la a proclamar ao mundo inteiro a obra redentora de Cristo. Então notem como o Espírito Santo é dado nesse contexto de testemunho de Cristo ao mundo. E isso ficou evidente quando aqueles primeiros crentes foram batizados com o Espírito Santo. Eles passaram a falar em outras línguas. Eles não falaram em línguas que ninguém entende. Não falaram em línguas estranhas a qualquer ser humano. Eles falaram línguas que eram estranhas para eles, mas não para pelo menos uma parte de seus ouvintes. Havia em Jerusalém, no dia de Pentecostes, prosélitos, pessoas, judeus de diferentes partes do mundo que falavam diferentes idiomas, e no dia do Pentecostes, essas pessoas ouviram, pessoas humildes, judeus humildes falando seus idiomas. Eles reconheceram, alguma coisa está acontecendo. E a igreja de Cristo estava falando no idioma daquelas pessoas que estavam em Jerusalém e exaltando a Deus, falando a respeito das coisas de Deus. Isso era um indicativo de que o evangelho deveria chegar a diferentes nações. Um indicativo de que o Espírito Santo capacitaria a igreja a testemunhar de Jesus Cristo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Não falar em línguas que ninguém conhece, mas falar em idiomas. Isso foi a bênção que essas pessoas receberam lá, naquele dia, esse dom especial para o início da igreja, para sinal ali de que realmente o evangelho deveria ser proclamado ao mundo inteiro e não somente aos judeus. Estava claro que Cristo reuniria pessoas de todas as tribos, línguas e povos. Agora, quando olhamos para o versículo 9, uma descrição de como se deu, temos aí uma descrição de como se deu, então, a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Lucas nos diz: foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Quando nós olhamos para a nossa confissão, encontramos palavras que são idênticas a essas palavras, ou seja, a pergunta 46 do Catecismo está apenas refletindo a linguagem que é de acordo com as Escrituras. Confessamos a respeito de Cristo e dizemos: Ele subiu ao céu. E falamos isso porque isso é o que a Escritura ensina. Mas qual o significado dessas palavras? Foi Jesus elevado às alturas. No texto grego, esse verbo elevado está numa voz passiva. Isso aponta para o fato de que o próprio Pai
elevou o seu filho às alturas, à vista dos discípulos. Então está indicando que a obra da elevação, a obra da ascensão de Cristo é uma obra do Pai. Ele está elevando seu filho às alturas, à vista dos discípulos. Ele o havia enviado e ele agora o traz para si mesmo. Isso quer indicar que a tarefa de Jesus na terra havia sido concluída. O trabalho do Senhor Jesus Cristo foi realizado com sucesso. A sua obra, a nosso favor, foi aceita pelo Pai. Por isso o Pai o traz de volta. Por isso a ascensão de Jesus indica que, havendo ele cumprido sua obra, chegava o fim da sua presença física na terra. Não precisa mais. Ele fez tudo que precisava. E então, sendo elevado, uma nuvem o encobriu e os discípulos não puderam vê-lo mais. Versículo 10 nos diz que eles ficaram com os olhos fitos em Jesus sendo elevado aos céus. E podemos imaginar, irmãos, a apreensão dos discípulos. Se alguém que você ama, se alguém de quem você depende muito, fosse embora, como você se sentiria? Mas Deus mostrou mais uma vez a sua misericórdia à sua igreja. Ele enviou 2 anjos para relembrar aos discípulos aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo já falara. Os anjos perguntaram, versículo 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Essa pergunta é, de certa forma, uma repreensão. É como se dissesse, olhe, não há razão para vocês ficarem aqui parados, tristes, como se tudo tivesse acabado. Porque a imagem é, Jesus some e os discípulos ainda estão olhando para o céu e talvez se perguntando, e agora? Mas os anjos os repreendem. É como se dissesse, vocês não devem estar ansiosos, como se agora tudo tivesse terminado. Na verdade, as coisas estão apenas começando. Vocês receberão o Espírito Santo para cumprir aquilo que Jesus lhes ordenou, pregar o seu evangelho. E então os anjos completaram, este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que o viste subir. Ele foi, mas ele vai voltar do mesmo modo. Ele voltará de forma visível. Ele foi de forma visível, ele voltará de forma visível. Ele subiu entre nuvens, ele voltará entre as nuvens com poder e grande glória. Amados irmãos, este é o ensino da palavra de Deus a respeito da ascensão do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que Jesus está agora no céu. E ele está lá para o nosso benefício. Ele está lá até que ele venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Agora, o que significa para nós essa elevação de Cristo? Significa que ele cumpriu sua obra e nos deixou sós? Estamos abandonados aqui? Não. Jesus está no céu, mas não devemos imaginar que ele está longe de nós. Apesar de Jesus, segundo a sua natureza humana, que depois da ressurreição está glorificada, apesar desta natureza não poder estar em muitos lugares ao mesmo tempo, por causa da limitação da natureza humana, no entanto, segundo a sua natureza divina, ele está presente conosco. E nós podemos pensar sobre isso da seguinte maneira. Uma lâmpada, ela está em um lugar e a luz que sai desta lâmpada ultrapassa o lugar onde está a lâmpada. A natureza humana do Senhor Jesus Cristo está restrita a um lugar. A natureza divina do Senhor Jesus Cristo está unida à natureza humana, mas ultrapassa os limites da natureza humana. Então, sim,
quanto à sua natureza humana, o nosso Senhor Jesus Cristo está assentado à direita do Pai na glória celeste. Está longe de nós. Mas quanto à sua natureza divina, Ele nunca nos deixa só. Ele está conosco. E Ele mesmo prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, podemos ter a certeza do significado da ascensão de Cristo para a nossa salvação. É do céu que Cristo está agora governando a sua igreja. É do céu que agora Cristo está derramando suas bênçãos sobre seu povo. É do céu que agora Cristo está dando bênçãos sobre a igreja. Hoje, pela manhã, depois de muitos anos de trabalho, depois de ter sido reduzida a uma pequena congregação que quase fechou as portas, uma congregação que eu, pela graça de Deus, pude servir algumas quinzenas dentro de uma escala que foi feita na Confederação, a pequena igreja em Colombo. Você ia lá e encontrava 5 pessoas. Um frio terrível no mês de junho, de julho. E eu olhei para aquilo e pensei: meu irmão, será que algum dia esta congregação sairá desta triste condição? Pois hoje, o Senhor deu um diácono e 3 presbíteros à igreja em Colombo. Hoje, eles foram ordenados pela graça de Deus. E o que é isso? Isso é Cristo no céu, derramando suas bênçãos sobre a sua igreja. E nós não devemos, de forma alguma, duvidar de que Ele deseja abençoar cada uma de suas pequenas congregações. Isso nos ajuda a entender, então, meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos. No Evangelho de Lucas, lemos sobre o que Jesus começou a ensinar e a fazer a nosso favor. Agora, se você ler o livro de Atos, você pode descobrir o que Jesus continua a fazer por meio do seu Espírito Santo, na igreja e através da igreja. O pano de fundo do livro de Atos é este. O livro de Atos começa com a ascensão de Cristo no capítulo 1 por uma razão: para que nós saibamos que Cristo está governando a sua igreja. Cada vez que os apóstolos pregaram, cada vez que multidões creram, cada vez que eles anunciaram o evangelho de casa em casa, cada igreja que foi levantada em alguma cidade do mundo antigo, é Cristo assentado no trono, governando sobre todas as coisas. É Cristo revelando seu poder e amor pela sua igreja. É o pano de fundo de Atos, então, é Jesus no céu, governando e cuidando de sua igreja. É Jesus Cristo anunciando por meio da sua obra, usando homens para o avanço do seu reino, deixando claro: Ele não desampara a sua igreja. E do céu, Ele continua a derramar as suas bênçãos. As bênçãos que Ele conquistou pelo seu sofrimento, morte e ressurreição. Nosso catecismo lista 3 dessas bênçãos. A primeira dessas bênçãos é que Cristo é nosso advogado no céu. Então, meus irmãos, ainda estamos lutando aqui na terra contra o pecado. E quando nós pecamos, podemos ter a absoluta certeza e confiança de que, se nós nos arrependemos, se nós nos voltarmos para o trono da graça, nós somos perdoados por causa de Cristo, o nosso advogado no céu. Então, igreja de Cristo, porque Cristo está no céu, nós podemos ter certeza: as nossas orações são ouvidas pelo Pai. Quando pedimos perdão, Deus nos perdoa. Ainda estamos cercados de imperfeições, estamos cientes das nossas fraquezas, mas Cristo é uma garantia eterna de que nós seremos ajudados, nós seremos fortalecidos, nós seremos perdoados, e a graça de Deus virá para nos capacitar a continuar a nossa caminhada cristã.
A segunda bênção é que, uma vez que Cristo, nosso cabeça, está nos céus, nós que somos membros dele, podemos ter a certeza que, estando a cabeça do corpo está no céu, ele nos levará para si mesmo. Quando a morte chegar até nós não estaremos desamparados, nós estaremos com Cristo. Temos uma garantia de que somos aceitos no céu. Somos aceitos. A nossa entrada na presença de Deus está garantida. Não porque nós fizemos coisas boas. Nós sabemos que as obras humanas não passam de trapo de imundícia, mas seremos aceitos no céu, porque Cristo, nosso Redentor, aquele que morreu e ressuscitou para a nossa salvação, já está no céu. E temos agora mesmo a certeza de que no dia final, todos os mortos serão ressuscitados e todos os vivos transformados para estar com Ele, corpo e alma, para sempre. E por fim, irmãos, a última e terceira bênção mencionada no catecismo é esta: o dom do Espírito Santo, o qual nos foi concedido como uma garantia das bênçãos eternas. Então, por meio dele, recebemos o poder para buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está. Cristo do céu coloca à nossa disposição essa bênção, a obra do Espírito Santo, para elevar os nossos pensamentos das coisas que são meramente desta vida para aquelas que são eternas, das preocupações terrenas e mundanas para Cristo que está no céu. Então, nós não devemos desperdiçar este dom, mas devemos buscar mais e mais dele, para que busquemos as coisas do alto. Não estamos tentando levar a vida cristã pela nossa própria força, mas nos foi dado o Espírito Santo, que opera em nós, nos moldando à imagem de Cristo. Então, sob hipótese alguma, nós estamos sozinhos. Cristo está conosco e Ele nos deu o Espírito Santo. E por meio deste Espírito, nós recebemos o poder para testemunhar de Cristo neste mundo, poder para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Assim, irmãos, nós devemos rogar para que Cristo nos ajude para sermos fiéis testemunhas com nossas palavras, com nossas vidas, com a nossa diligência, para que haja, devemos orar com diligência para que haja ministros da palavra, que possam, em nome de Cristo, chamar pecadores à salvação. Portanto, amada Igreja de Cristo, a purificação dos nossos pecados, a certeza de nossa união com Cristo e o Espírito Santo com todas as suas bênçãos chegam até nós, porque Cristo subiu ao céu e de lá Ele cumpre inteiramente sua obra para a nossa salvação. De lá Ele retornará desta glória celestial para entregar-nos a conclusão da nossa salvação. E agora lá, Ele está como o Rei vitorioso, que distribui os prêmios de sua vitória àqueles a quem Ele salvou. Então, glória a Deus por nos ter concedido este perfeito Salvador, que descendo às partes mais baixas da terra, subiu ao céu para derramar de lá sobre nós essas maravilhosas e preciosas bênçãos. Não esqueçamos, irmãos, nem eu, nem você, nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Dos céus Ele está governando sua igreja, sustentando seus ministros, protegendo seus eleitos. Portanto, de quem depende o crescimento desta congregação? De quem depende a permanência desta congregação? De quem depende para que nós tenhamos, assim como a igreja de Colombo tem sido abençoada, 3 presbíteros, diáconos? De quem depende? Não depende de homens fracos. Não depende de homens inconstantes. Mas de Cristo, que prometeu:
eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenhamos certeza dessa promessa e cumpramos no poder do Espírito Santo a nossa missão de anunciar o Evangelho até que Cristo venha para julgar os vivos e os mortos. Amém.